Vamos começar com essas guitarras, hein, Guilherme? Vamos! Essa aqui é uma Fender Stratocaster Standard, ano 2012, que eu modifiquei para ficar nas especificações da Signature Dave Murray. Né? Tem um Super Distortion na ponte e um PIF no braço. É um single normal no meio. Eu troquei a ponte também, eu coloquei uma ponte de 2 pivôs, porque o Dave usa muita alavanca. Então esse tipo de ponte é um pouco mais segura na questão da afinação. Junto com a ponte eu troquei as tarraxas. São tarraxas com trava, da Schaller. Também para o quesito da alavancada, elas ajudam bastante na segurança. E o nut, que é um nut Graphtec. Então esse sistema todo faz com que eu possa usar a alavanca para fazer as coisas que o Dave faz normalmente nos solos e tal, sem ter problema com a afinação depois. Maravilha. Essa é a guitarra que ficou clássica, né, que ele usou nos anos 80 e tal. Essas partes mais escuras do braço é só pintura mesmo? Não, na verdade, isso eu limpo as cordas com óleo, para que elas durem um pouco mais, porque eu quebro muita corda. E aí ele penetra na escala e acaba atingindo a madeira, né? Ah, ficou estiloso. Assim. Fica mó visu, né? Parece que a guitarra é mais antiga. Legal. Então aí, fora essa aqui, eu tenho a Vinho, que é um clone da guitarra que o Dave usou na época do No Prayer for the Dying e do Fear. E a mesma configuração, não? É basicamente a mesma configuração de captador, Super Distortion, PIF, um single. Ela vem com ponte Floyd Rose, né? Tem também aqui o locking nut, né, para poder usar a alavanca e tal. Essa eu troquei os trastes também, que ele usava uns trastes maiores na época e deixa um pouco mais macio de tocar. E como a guitarra original era uma Jackson San Dimas, ela não tinha o jack na frente do corpo, né? Como essa é uma Fender Stratocaster, eu tive que tirar o jack daqui e passar para o lado para ficar exatamente igual a guitarra do Dave. Então essa foi a guitarra icônica aí dos anos 90, o clipe da Holy Smoke e tal. Foi com uma guitarra semelhante a essa. Né? E aí... Mas a principal é a preta, né? Cara, eu uso de acordo com o repertório, os discos que a gente vai tocar. Tipo, hoje tem de tudo. Tem anos 80, 90 e atualidades. Então, normalmente eu uso essas nas coisas dos anos 80, a Vinho nos anos 90. E essa aqui é a Signature dele. Essa é uma Fender Dave Murray Signature 2016, se não me engano. E ele começou a usar essa guitarra especificamente em 2003 na turnê do Dance of Death. Ela tem Floyd Rose também, escala escura, é raio composto. Então ela começa em 9,5 e termina em 14. São 2 hot rails e um JB no meio. Chave de 5 posições, tom, volume, tudo normal. Uma guitarra muito confortável de tocar. Ela tem uma pegada mais moderna, assim, o play flui mais fácil e tal. É bem legal e o timbre um pouquinho diferente dessas por causa do tamanho do captador, né? Apesar dele ser um humbucker também, em comparação ao humbucker tradicional, ele é menor e tal. Então a área do contato magnético dá uma mudadinha no timbre de leve. Tá, essa precisa tocar as músicas mais recentes dele. Exatamente. Do Brave pra frente. O Brave ele usava uma guitarra similar àquela, só que era preta. Eu uso um Marshall JC1800, que é um ampli que o Dave Murray usou nos anos 80 também. É um ampli muito clássico, né? E ele é um ampli duro na queda, né? Ele tem um canal só, os controles são simples, né? Grave, médio, agudo, presence, o preamp é o ganho e o master dele. E aí você tem 2 entradas, né? Que é de alta e a de baixa sensibilidade. A de alta você tem um som distorcido, mais quente, e a de baixa ele vem um pouco mais limpo e tal. Então, como eu uso o drive dele, eu uso entrada de alta e a guitarra direto no ampli tem esse som. Você vê que é um overdrive relativamente leve, né? Ele é mais cremosão e tal, bem a onda old school mesmo. E aí, para dar mais ganho nesse som, né, que é a característica sonora do Iron Maiden, eu uso um TS-808, que é um Tube Screamer da Ibanez, um pedal super clássico também, o Dave usou, o Adrian usou também. E aí quando eu adiciono ele, eu tenho... Você vê que ele tem um pouco mais de cola, mais ganho e tal. Agora que dá pra entender como é o timbre básico, né? Falando na ordem, eu uso um GCB 95 da Dunlop, que é um A bem tradicional também, bem clássico. Eu uso ele no final da Flight of Icarus, né? Na parte do...
Aí depois eu tenho um phaser, que é o MXR Phase 90 Script Logo, que eu uso nas coisas dos anos 80, Power Slave, no Peace of Mind, por aí vai. O Univibe também tem uma função parecida, às vezes eu uso ele dependendo do quão profunda a textura sonora eu quero. Aqui dá para mostrar com... Ou... seguindo aqui, né, vem pro afinador, que é um Polytune Mini. Eu troquei do maior para o menor para caber no board. Eu tava com muita coisa. Aí o Tube Screamer. Eu tenho um Ampler Tuminous que eu não uso no Iron. Eu uso quando a gente faz o Bruce Cover, que ele não tem tanto médio nem tanta compressão. Então para os sons mais planos, assim, de equalização, ele funciona bem. Tipo, se eu fosse tocar... Dá para sacar bem a diferença, um puxa mais médio, outro é um pouco mais plano. Daqui vai para o input do ampli, do ampli volta para o board e entra aqui. Esse é um JHS Charlie Brown que eu não estou usando. Esse pedal fica no meu board porque se um dia acontecer alguma coisa com o meu ampli, eu ligo um patch cable aqui e saio do final da cadeia para o input do que tiver e ele vai fazer o som do drive do Marshall clássico, assim. Boa. Então ele é o cara que vai me salvar a vida numa roubada. Depois dele eu uso um Super Vibe, que é um chorus da Marshall, para as coisas do Summer in Time também, do Seventh Sun, tipo... Esse é um pedal bem legal, ele é super acessível e funciona muito bem, então resolve bem o timbre. Depois eu tenho um compressor da Keeley para os solos, ele dá um pouquinho de compressão no meu sinal e aumenta o volume. Ajuda bastante nas ligaduras e tal. Vou fazer um exemplo rápido aqui. Um Equalizer G7 da Boss, que é o cara que eu uso nos limpos. Então eu abaixo o volume da guitarra e como o sinal fica muito para trás, eu uso ele para empurrar. Com chorus também, que fica bom. E o Dave usa bastante esse esquema do som limpo com chorus. Posição 2 da Strato, né, captador do meio da ponte. Aí para terminar, tem o Flashback Delay X4, que é um delay, tem 4 possibilidades de timbre. Aqui na Children eu uso 2 delas, que é um bem longo e um mais curto. E para fechar a cadeia, eu uso o Strymon Flint, que é um reverb. Ele é meio reverb, meio trêmulo, mas eu uso só parte do reverb. Ele tem um som bem orgânico, bem natural, parece muito com o som do reverb de mola mesmo. E como ampli não tem, eu acabo substituindo pelo pedal. E é isso aí. Complexo. Não é não. Quanto tempo você demorou para chegar nisso aí? Cara, eu acho que os últimos 7 anos eu venho trocando coisas e comprando pedais novos e tal. A última atualização foi o Vibe e o Keeley. Eu tinha o CS3 e tinha um Vibe do MXR, do Hendrix, que saíram. E eu tinha o RV3 e troquei pelo Flint também. Obrigado, cara, viu? Valeu, Foi um obrigado, prazerzão aí. Espero que vocês curtam o vídeo, que vocês se divirtam. E se vocês tiverem qualquer dúvida aí, precisarem de qualquer informação a respeito do som do Dave ou do som de guitarra do Iron Maiden, manda uma mensagem aí, procura nas redes sociais. Valeu!